Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Scarius, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Músico Investidor. E hoje eu investi quase um salário mínimo aqui em fundos imobiliários. Vou mostrar para vocês qual o fundo que eu escolhi, já adianto que é um fundo de logística e por que eu escolhi esse fundo. Bora pro vídeo. Então tá aqui, GGRC11, eu paguei R$ 111,90 em cada cota. Como vocês podem ver, executada, 10 cotas, R$ 111,90, um total aqui de R$ 1.119 investidos. Então, para começar a análise, eu vim aqui no site do Funds Explorer, eu venho aqui em Rank de FIIs, e aqui ele me dá todos os setores. Então, como eu estava querendo investir em um fundo de logística, eu desmarquei aqui, vim aqui, ó, logística, e aqui ele dá basicamente 24 colunas com vários indicadores. Eu fiz uma pré-seleção aqui, joguei tudo aqui para a planilha do Excel e fiz alguns filtros. Então a primeira seleção que eu fiz, eu vim aqui, peguei todos os fundos que tinham menos de 5 imóveis, que é uma das referências que eu uso. Eu não invisto em fundos imobiliários com menos de 5 imóveis e excluí todos esses fundos aqui que tinham menos de 5. Eu filtrei também pela liquidez em fundos que negociam pelo menos 300 milhões por dia e excluí todos os fundos que negociam abaixo disso. Outro filtro que eu utilizei aqui foi o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses não podia estar em zero. Então, se algum fundo não pagou o dividendo nos últimos 12 meses, eu excluí também dessa lista. Peguei os fundos que têm o preço sobre o valor patrimonial acima de 1 e excluí dessa lista também. E fundos que têm a vacância superior a 10% eu também tirei da lista. Então eu cheguei aqui a esses 5 ativos, o BTLG11, GGRC11, LVBI11, RBRL11 e VILG11. Então esses 5 ativos aqui estão dentro do meu filtro. E agora também vai de cada um. E como isso aqui não é uma recomendação de compra, eu estou mostrando para vocês um pouco do racional que eu uso para escolher os meus investimentos. O GGRC11, eu já conheço ele há muito tempo, acompanho os relatórios do fundo. É um fundo que tem 20 ativos, o que diversifica muito mais o risco, na minha opinião. Ele teve um dividend yield acumulado de 9,89% e está sendo negociado abaixo aqui do valor patrimonial. Entrando aqui no relatório de gestão, uma coisa também que vocês devem levar em consideração é a taxa de administração. Se eu não me engano, o GGRC11 tem 1,10%, eu acho, de taxa de administração. E isso vai fazer diferença diretamente na sua receita de proventos. Porque ó, você tem aqui o total da receita do fundo e aqui embaixo você tem todas as despesas, incluindo aqui a taxa de administração. Então, fundos que têm a taxa de administração muito alta acaba por impactar um pouco a sua rentabilidade. Então fiquem ligados também aqui na taxa de administração dos fundos que você está investindo. Aqui a gente tem um histórico dos últimos 6 meses do dividend yield e dos dividendos pagos, né? Ele pagou nessa média aqui, ó, de 0,86, 0,83. Em agosto ele pagou menos do que o de costume, mas logo voltou 0,86, 0,90, 0,86. Então ele fica mais ou menos aqui nessa média. E aqui tem mais uma informação que me faz gostar bastante desse fundo, que é que o GGRC11 ele possui todos os imóveis com base em contratos atípicos. O que seria isso? Se o inquilino sair do imóvel antes do vencimento do contrato, ele é obrigado a pagar todo o aluguel restante. E aqui mostrando um pouco dos galpões logísticos, tem algo que me incomoda um pouco, que a gente tem aqui 3 galpões sendo contratados pela Ambev. Então a gente acaba ficando sujeito um pouco, né, a uma empresa só, em basicamente aqui 3 imóveis. Eu não gosto muito disso. Mas nós temos aqui contratos para 2027, 27, 2025. Da Hering, ó, 2035. Lojas Americanas 2027, 2027. Então temos ainda alguns anos de previsibilidade nas receitas aqui do fundo. Nos imóveis industriais, né, que são locados para fábricas, nós temos vencimentos mais longos, ó, 2030, 30, 32, 28, 28, 34. Porém, tivemos um enrosco aqui, se eu não me engano, com a Covolan, que deixou de pagar o aluguel e o fundo acabou tendo que abrir uma ação judicial contra a empresa. Esse aluguel ele representa mais ou menos 3 centavos por cota. Então, para mim, por exemplo, que tenho 10 cotas,
não é algo que vai fazer uma diferença absurda. Mas, mesmo assim, a gente tem que ficar de olho aqui, porque é uma empresa que tem um contrato bem longo, mas me corrijam aqui se eu estiver errado, mas pelo que eu li no relatório, era a Covolan que tinha dado esse problema. Então, basicamente é isso. Mostrei aqui mais ou menos como eu tomo as minhas decisões de investir em fundos imobiliários. Óbvio que não é só isso, você tem que acompanhar um pouco mais, ler todo o relatório, que tem aqui no caso 25 páginas, não fala apenas isso. Eu acho que todo mundo que está pensando em investir em algum ativo tem que buscar no mínimo a informação. Então, leia o relatório, veja tudo o que está acontecendo no fundo, quais são os problemas que eles estão passando, se tem problema, se não tem. Pois eu acho que aqui ninguém compraria um imóvel ou alugaria um imóvel sem antes ir pelo menos visitar. Então, com investimento é a mesma coisa. Leia o fundo, dê uma olhada nos ativos, veja se te agrada. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu analise algum fundo para você ou qual fundo que você está comprando nesse momento. Se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Um abraço.